Shalom, amados, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos bendizer o teu santo nome, queremos glorificar a presença de Deus neste lugar. Olha, durante o dia todo fui publicando aquilo que será o nosso tema. E eu dou graças a Deus e agradeço a Deus pela vida do meu irmão, que tirou do seu tempo e esperou este momento para que possamos partilhar a palavra. Mas deixa eu dizer que durante o dia de amanhã, hoje é segunda-feira, que até sexta-feira este vídeo vai estar disponível. Desculpa. Vai estar disponível para que o meu irmão possa partilhar, para que o meu irmão possa analisar. Eu não estou para defender o Evangelho do Reino, porque eu sei que o Evangelho do Reino é poder para salvar. É o único meio, é o único meio com poder para salvar o homem. Então não estou aqui para justificar, não estou aqui para defender. Não estou aqui para defender. Não estamos aqui para defender. Estamos aqui para proclamar o Evangelho do Reino. Deixa eu te dizer, meu irmão, que a plenitude do conhecimento vai te levar a viver em virtude, em poder. A Bíblia diz que o reino de Deus não se resume só em palavras, mas também em poder. Porque nós somos colaboradores do poder do Espírito Santo no nosso homem interior. E como vamos exercer esse poder se nós não sabemos quem nos deu esse poder? Quem é esta pessoa? Jesus falou na Bíblia. Oh, glória a Deus. Irmão Judith, traz-me só o teu telefone. Eu tenho aqui o computador, mas vai me dificultar a ver a palavra. Então a Bíblia no telefone será mais dinâmica, porque vamos ter que falar em alguns capítulos para que o meu irmão tenha capacidade depois de ir pesquisar. Desculpa. Obrigado. Minha assistente. No livro de João, não, Mateus, sim, está certo. Livro de Mateus 15. Jesus disse que Jesus estava a aconselhar os fariseus com relação a obedecer aos pais. Ele disse que muitas das vezes vocês, anciãos, validam mais a tradição do que os mandamentos de Deus. E onde diz que Jesus pede para honrarmos mãe e pai, mas vocês dizem outra coisa. Dizem que a oferta ao Senhor, quer dizer, algo que poderiam dar nos pais, dizem que é oferta ao Senhor. E esse não precisa honrar. Diz que esse camarada não precisa honrar o pai e a sua mãe. Jesus aconselha que nós estamos validando mais a tradição e estamos a invalidar o mandamento de Deus. Jesus depois chama hipócritas, que nem eu não quero chegar, só quero trazer uma ideia. Hipócritas. Depois Jesus traz a profecia de Isaías ao respeito daqueles fariseus. Jesus disse:
este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. É ali onde eu quero chegar. O resto é para uma outra ocasião, tem a ver com o mandamento, tem a ver com o rapaz e mãe, mas eu queria chegar neste verso. Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Por que adoram em vão a Deus? Foram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que mais me admira ao falarmos desse tema sobre Trindade, Jesus Cristo, o único Deus, e o subtema Trindade, a mentira da religião. O que me leva a falar disso é o mesmo que Jesus falou aqui. O facto de nós não mostrar a verdade, nós que somos cooperadores juntamente com Cristo, nós que temos a responsabilidade de levar o povo a não cair por vento de doutrinas, como diz em Efésios 4, 11 e 12. Temos a responsabilidade de trazer o conhecimento, levar o povo ao pleno conhecimento de Cristo, para que possamos desfrutar. Porque quem tem conhecimento desfruta, domina. O mesmo aconteceu conosco na longa caminhada, ao decorrer da caminhada, desde a morte de Jesus até aqui. A Bíblia está cheia de versículos e capítulos que mostram a divindade de Jesus, que mostram que Jesus é o mesmo Deus que falou com Noé, que falou com Sete, que falou com Adão no jardim, que falou com Abraão, que falou com Moisés, que falou com os profetas, e que veio ele mesmo e falou, como diz a palavra no livro de Hebreus. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falando muitas vezes, em muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos últimos dias, falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas, voltou à destra da majestade nas alturas. É mistério. Só isso era bastante para nós falarmos que Jesus é o único Deus. Porque destra é autoridade, majestade é atribuição que nós damos a Deus por ser um rei. Jesus Cristo
é o único Deus e a vida eterna. Para você saber que Jesus Cristo é Deus, tens que voltar ao jardim. Tens que voltar no início. Mas o que me preocupa é que nós acabamos de ler aqui. Que nós fomos introduzidos doutrina de homens. E em vez de não nos apegar na palavra de Deus, a religião através de Satanás, que Satanás é amiga da religião e a religião é amiga de Satanás, fazem um bom par, trouxe um termo, trindade. E para alguns, se você perguntar entre Deus, Jesus e Espírito Santo, quem é maior? Eles vão te responder, e a maioria vão te responder que é que? Deus Pai. Deus Filho é segundo e Deus Espírito Santo é terceiro. Até mesmo aqueles que defendem têm dificuldade de responder, porque não, é Deus em um, eles têm mesmo atributo. Oh, camarada. Nós temos espírito, corpo e alma. Somos três? Somos três? Somos um. Quando falam de Cabral, não vão falar o corpo do Cabral. Não, o espírito do Cabral. A alma de Cabral. Claro que cada um tem a sua função. Cada um tem o seu ofício dentro de mim. O corpo é que me dá acesso à terra. A alma tem a ver com as minhas emoções. E o espírito é que está ligado a Deus. Deixo de ser Cabral? Não. Sou trindade? Não. Sou uno. Sou uma pessoa só. Temos que voltar no princípio. E esse termo trindade não está na Bíblia. Através de um homem. Um homem tertuliano. Tertuliano, assim está certo. Que nasceu em 160 a 220 a.C. Através lá da sua escola de teologia, trouxe essa palavra trindade. Trindade tem a ver com trinitas, triades. E tem levado o povo a adorar um Deus que não conhece. Tem levado o povo a adorar mal. Nós mesmos temos levado o povo a adorar mal. Com nossas teologias, com tantas lógicas, tantas ciências, tantos nomes agora. Porque é muita ciência na teologia, meu irmão. Os apóstolos não tinham tudo isso. E olha os milagres que faziam. A Bíblia diz que todos os dias enchia. Eles queriam a graça do povo. Por quê? Porque vinham da revelação, não da lógica. E por isso que Paulo pedia sempre que peço a Deus que me dê um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Quando você chegar na plenitude do conhecimento de Cristo, você vai saber quem é você. E você vai ter acesso às chaves do reino. E você vai saber usar as chaves, porque você sabe quem é você. E quais são as coisas que nós ganhamos gratuitamente em Cristo. Mas se você não sabe quem é Cristo, como é que vai ter acesso àquilo que Ele preparou para você, que Ele te deu antes mesmo da fundação do mundo e que deu depois da restauração? Oh, Deus. E eu vejo, me desculpa, eu vejo pastores a falarem da trindade. Tem razão. Aprenderam na escola. E a mentira, quando muitas das vezes é repetida há vários anos. Olha quantos anos a trindade vem se falar da trindade. Mais de 20 séculos. Então mesmo que até apareça o Cabral dizer que a trindade
é de demônios, é de Satanás, é religião, o Filho de Deus vai duvidar. Porque ele diz que a criança aprendeu trindade. Porque ninguém me falou que não existe trindade. Que o mesmo Jesus, que veio morrer, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, é o mesmo Deus que criou os céus e a terra? Como é que o testemunho de Jeová vão crer que Jesus é Deus? Como é que a outra religião vão crer que Jesus é Deus? Como é que o judaísmo, muçulmano, vão crer que Jesus é Deus? Como é que vamos tirar essas pessoas, se nós mesmo que dizemos que estamos na presença de Deus, que somos filhos de Deus, não sabemos que Jesus é Deus? Não, ele é Deus, mas ele é filho. O que é isso? Quem falou que Jesus é filho? Sabe por que ele se fez filho? Por isso que nós temos que voltar no princípio, para saber o porquê que Jesus veio como um homem, que Deus se esvaziou, veio como um homem para salvar o homem, para saber que Jesus deixou a eternidade, deixou o seu trono e veio. E Deus é onipresente, é onisciente. Ele estava aqui no corpo de Cristo, mas estava lá em cima também. Como é que Deus vai... Oh, Jesus amado. E você vai no curso de teologia, Trindade. Trindade. Mas a Bíblia vai dizer que em Jesus repousa toda divindade. Vamos lá nos grandes institutos de teologia. É engraçado que Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, nunca falou de Trindade. Disse que Jesus é a imagem expressa de Deus. Disse que Jesus, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Paulo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, meu irmão. Mas pede que o homem se converta por ver Deus como pedra, ouro, prata e escultura feita por homens. Atos 17. Nos seus versos 30 em diante. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vamos entrar agora para te mostrar por que Jesus veio. Por que Deus veio como homem. Porque Deus teve que vestir uma carne. Teve que estar dentro de uma carne para morrer por nós. Mas quero te dizer uma coisa, meu irmão. Tira o preconceito. Peço que Deus te tire o preconceito. O que é o preconceito? Preconceito é uma ideia formada, uma ideia preconcebida sobre alguma coisa e que nos dá, então que nos cria dificuldade de aprendermos outras coisas que têm a ver com algo diferente daquilo que você pensa com relação àquele assunto. Então, não vê esse vídeo, não me assiste com uma ideia preconceituosa, porque vais deixar de assistir, vais abandonar logo o vídeo. Mas assiste como um copo vazio que precisa ser enchido. Eu não sou liberal. Para você poder entender. Porque nesta toda a confusão de trindade fomos distraídos. E não estamos a conseguir exercer o poder de nossas vidas. Por isso a igreja está fraca e vazia. Por isso a igreja não consegue ser igreja fora dela, fora das quatro paredes. Dentro da igreja sentimos poder, sentimos fogo. Mas fora,
no teu serviço, no teu bairro, na tua rua, na tua família, como você vai impactar se você nem conhece aquele que te faz impactar? Você não está em dúvida com relação à sua realidade? Você ainda crê que Ele é um Deus menor? E por causa disso, não sabemos como devemos orar. Vamos orar a Jesus? Ah, Jesus. Por quê? Porque não sabemos o ofício de Deus e por que Deus se manifesta e como Deus se manifesta. Como Deus se manifestou. Deixa eu te dizer, meu irmão, que um Deus gera outro Deus. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Gênesis 10, 34, 35. E Salmos 82, 6. Vós sois deuses. Todos vós, filhos do Altíssimo. Somos deuses. Porque um Deus gera outro Deus. Deixa eu te dizer. Que nós estávamos em Cristo. Estávamos em Deus antes de sermos criados. E Deus falou, façamos uma nossa imagem e semelhança. E no livro de Salmos, Salmos 8, no seu verso 4, ele diz assim, desculpa, que é o homem mortal para que te lembres dele? E seus anjos a perguntarem, mas que é o homem? E o filho do homem para que o visites? Olha como é que Deus fez o homem. Mas contudo, pouco menor fizeste do que os anjos em termos de estrutura, em termos de estatura. Os anjos são maiores do que nós em termos de estatura. E de glória e de honra o coroaste. Você sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Deus teve a graça de dividir a sua glória conosco. Deus nos deu honra e glória. Quando criou um homem cheio de honra e de glória. Criou o homem acima dos anjos. Fez o homem como a menina dos seus olhos. A pérola da sua criação. Depois dos homens, está Deus. Depois de Deus, está os homens. Está certo nisso? Deus está em cima, depois na hierarquia está o homem. Por quê? Porque a coisa que Deus só partilha com o homem, a coisa que Deus só vai partilhar e só tem partilhado com o homem, os anjos nem sabiam. Então, Adão pecou. Deus fala assim, Adão não pode comer dessa árvore do bem e do mal. E Adão peca. Adão era cheio de honra e de glória. E através do pecado de Adão, a Bíblia diz que o pecado entrou na terra. Adão tornou-se um homem morto espiritualmente. Como tem muita gente aí, arma vivente, tá a passar aí na rua. Ele não tem vida, porque não tem vida eterna em Cristo. E Adão pecou, mas morreu não, morreu depois da morte. Porque a morte espiritual gera morte de quê? A morte física. Com o tempo, Adão começou a sofrer os danos e as consequências e morreu. É só que Adão, mesmo de morrendo, deixou este erro, a sua natureza, a sua semente, as suas gerações. Agora vê, um homem que foi cheio de honra e de glória por Deus. Por isso, quando você se converte a Deus, você passa a ser a esperança da glória para muitos, porque Jesus, na sua oração, disse: Deus, a glória que eu tenho desde o princípio, eu lhes dou, Deus nos deu a sua glória. Hoje nós somos a luz da glória de Deus. Hoje nós somos a esperança da glória de Deus para os outros. Se os outros quiserem atingir a glória de Deus, depende do evangelho que nós vamos pregar para eles.
Hoje nós somos o meio pelo qual eles vão atingir a glória de Deus. E vou te ensinar lá à frente por quê. A Bíblia diz em Romanos 6, e todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. Agora o homem que é maior que os anjos, que tenha mais status que os anjos, então os anjos não podem morrer por ele. Então os anjos não podem morrer por ele. Como os anjos vão morrer por alguém que é maior, que era maior que ele em autoridade? É como nas Forças Armadas. Você não deve obediência a um homem de grau inferior. Você deve respeito, não deve obediência. Ele deve ter obediência. Então os anjos devem obediência aos homens. Porque eles são um conservo nosso. Eles estão aqui para conservar aqueles que hão de dar a promessa. Porque Deus deu ordem a eles para nos guardar. Para guardar os seus filhos. Então, nem anjos, nem um outro homem, nem Enoque, nem Abel, ninguém. Porque todos vieram da natureza de Adão e através de Adão entrou o pecado no mundo. Então, esta confusão, alguém tinha que corrigir. Como é que Deus começa a corrigir? Tirando, expulsando Adão e a Eva do jardim. Muitos dizem, mas como é que Deus foi mal por eles manter? Meu irmão, hoje nem você nem eu seríamos filhos de Deus. Porque lá no jardim tinha lá o quê? A árvore da vida. E se Adão e Eva comessem da árvore da vida depois de comer da árvore do fruto do bem e do mal, oh meu Deus, nós teríamos pecadores eternos, desobedientes eternos. Porque eles podiam comer da árvore da vida, podiam voltar a ter a vida eterna. Mas uma vida eterna pecaminosa, de desobediência, de desastre. Oh meu Deus, o que seria de nós? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tirar aquele furor Adão e Eva do jardim. Obrigado. Hoje, se somos filhos de Deus, aquele ato fez toda a diferença. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí começa a jornada. Deus é amor. Por isso que Paulo disse, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o comando do Espírito Santo. Aqui Paulo estava a distribuir, estava a falar dos ofícios de Deus na sua manifestação. Como Deus é um Deus de amor e Jesus Cristo não morreu. Por isso é que o pecado de Adão e Eva não espantou Deus. Porque Deus já tinha se entregado por si, já tinha se entregado por si antes mesmo da fundação do homem. Antes mesmo da fundação do mundo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo. Então não espantou Deus. Então Deus, para voltar a juntar o homem juntamente com ele, para ele voltar a habitar no homem, para ele voltar a ter a relação que tinha antes, porque Deus tirou o seu espírito no homem. Então tem que haver um sacrifício. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Deus já derramou sangue antes mesmo da fundação do mundo. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus começou a mostrar. Por isso eu tenho uma pregação que diz, se você não entender o tabernáculo, o que se fazia no tabernáculo, não vai entender o porquê que Jesus veio. Não vai entender porquê que Deus se esvaziou de si e veio morrer por nós. Não vai entender. Então Deus mostra isso em Abraão. Abraão, entrega teu filho. E mostra aqui
não precisas morrer por mim. Eu já preparei um cordeiro antes mesmo de você chegar aqui, no Monte Moriá. Então Deus mostra através do bode emissário, mostra através do sumo sacerdote. Então Deus estava mostrando aquilo que ele devia fazer, porque o Antigo Testamento é sombra do que Deus iria fazer. É sombra do que Deus iria fazer. Oh, glória a Deus. Vamos só ver no livro de 1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro, no seu verso 1. E diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo, Deus é Espírito e o Espírito de Cristo é Deus, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. Deixa eu te mostrar porque nós somos mais elevados que os anjos. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam bem atentar à mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Então Deus, que amor, que nos amou mesmo quando estávamos no lodo. Ele viu, meu Deus, eu preciso salvar. Eu preciso manifestar aquilo que eu já fiz antes da fundação do mundo. E Deus é amor. Deus é amor. No ofício de Deus como amor, o amor de Deus é manifestado através de Jesus Cristo. Por isso que Deus diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Você dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira que se doou por si mesmo para morrer para o homem. E todo aquele que crê nesta obra que Deus fazer, que Jesus fazer, será salvo. Quem não crê será condenado. Mas Deus nos amou mesmo quando ainda era um pecador. Sim, porque Deus morreu antes da fundação do mundo. Então não havia mais outro homem que pudesse morrer senão Deus. Já nenhum outro era capaz de vir morrer para nós, ou por nós, se está certo. O único que era capaz de vir morrer por nós era Deus. Por isso é que Hebreus, oh glória a Deus, gosto de Hebreus. Por isso é que Hebreus, está certo. Por isso é que no livro de Hebreus, no seu capítulo 7, no verso 26, olha o que Hebreu diz. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote que tinha aqui expiar nossos pecados. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ainda tinha que oferecer
oferecer sacrifício para ele mesmo e depois para o povo. Mas estamos a falar aqui do sumo sacerdote Jesus Cristo, ou da qualidade da pessoa que tem que morrer por nós, que tem que expiar nossos pecados, que tem que chegar diante do santuário e fazer a expiação. Diz assim, convém que ele tenha que ser santo. Nós estávamos todos contaminados. A Bíblia diz que todos os pecados estavam na glória de Deus. Não havia um santo sequer. Ele diz, não há nenhum santo sequer na terra. Não havia. Então, o único que estava santo na terra era quem? Jesus. O único santo que podia estar na terra vir morrer porque era quem? Deus. Depois, inocente. O Senhor era inocente. Não tinha parte com o nosso pecado. Imaculado, puro. Jesus era puro. Era uma ovelha pura. Era um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha. Depois, separado do pecado, claro, ele não nasceu da natureza de Adão. O Espírito Santo entrou em Maria, não de um sangue de Adão, não de um esperma de Adão, que é José. Depois, feito mais sublime do que os seus. Quem está mais sublime do que os seus é Jesus Cristo, é Deus. Não há outro. Não há outro. É lá onde Satanás queria subir. Nós queríamos estar acima de Deus. Ele disse, vou subir lá em cima. Porque nem Satanás subia lá. Nem Satanás conseguia. Porque Satanás tinha que olhar o trono assim, como eu estou a olhar. Ele tinha que olhar assim. E ele olhava e desejava, eu vou subir aí, vou ficar em cima de Deus. Dá mais sublime do que Deus. Só Deus. Esta qualidade o homem não tem, o anjo não tem. Então é Deus que tem. Então Deus é amor, que amor essa criatura. Como vou manifestar esse meu amor? Eu já morria lá antes da criação do mundo. Quando Deus criou o pecado do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo. Já manifestei. Já morri. Agora, como é que vou manifestar esse amor? Vou manifestar como um homem. Um homem. Sim, como um filho do homem. Porque eu mesmo estipulei. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens. E quem está na terra, se não entrar na porta, este não é um pastor. Este é um lobo. Este é um mercenário. Então Deus que veio lá cumprir a sua palavra, estipulou protocolo para entrar onde? Na terra. Como é que se entra na terra? Através do ventre de uma mulher. Até a inseminação tem que meter dentro do ventre da mulher. Você que está a se fazer aí muitos filhos fora, em incubadora, desde pequeno. Meu irmão, eu não sei se essa criatura é feita por Deus ou não. Me faz ser como aquelas criaturas que Deus falou, mata todos, não deixa viver. Porque Deus sabia que aquelas estavam contaminadas. Havia algo de errado naquelas criaturas. Mas no homem, como é que o homem é feito? É através do esperma do homem dentro de uma mulher. Dos óvulos de uma mulher, e ali ela fica grávida e cresce. Então, se Deus instituiu assim, então Deus também, eu vou fazer assim. Mas eu próprio que vou engravidar uma mulher. Eu próprio que vou entrar em uma mulher. Para salvar o homem, porque essa qualidade é muito alta. O homem não tinha. Hebreus 7, 26. O homem não tinha essa qualidade. Santo, inocente, puro, separado do pecado, feito mais sublime do que os seus. O homem não tem essa qualidade é de Deus. Esta qualidade é de Deus. E Deus Pai
que ama a sua criatura com grande amor. Isso que ele nos diz aqui no livro de Efésios. Oh, Deus. Você que está a ver o vídeo, convida mais alguém. Liga para alguém e fala, tá aí um miudinho a falar que Jesus Cristo é o único Deus e que Trindade não existe. É mentira da religião. Aí vai lá, fala lá, para vir assistir aqui uma palavrinha de um jovem humilde que já falar de algo que Deus lhe falou. Então, olha só o amor de Deus. Deixa eu dizer que no livro de Efésios 2, no 1 e 12 e 3, está a dizer que nós éramos antes, agora somos filhos de Deus. E Deus, por que Deus diz assim, mesmo quando nós estávamos no mundo, diz assim, mas Deus, no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos porque Adão pecou. Estávamos mortos em nossos pecados porque Adão pecou, destituímos da glória de Deus. Nós não temos glória. Não temos vida. Éramos alma vivente, andando como ambulante. Então, convinha. Glória a Deus. Convinha que Deus, no ofício de Redentor, de Salvador, convinha que Deus viesse morrer por nós, porque já não tinha mais ninguém na terra e nos céus que podia unir tanto a terra e os céus, senão Jesus, senão o próprio Deus, que podia estabelecer tanto os homens e a criação. Porque Jesus uniu de volta os homens, a criação, a Deus. Já não tinha outra pessoa senão a Deus. Essa qualidade é muito alta. Nós não temos nesse nível de qualidade porque nós fomos destituídos da glória de Deus e nós também não temos essa qualidade, que tem esse Deus. Então Deus, que é amor, ao manifestar sua amor, manifesta através de quê? Jesus. A Bíblia diz que Deus manifesta sua amor através de quê? Através de Jesus. Deus manifesta seu amor através dele mesmo, mas vindo como quê? Vindo como quê? Como filho. Não se poder entrar na terra como Deus. Se mesmo assim, em forma humana. Deus não era humano. Em forma humana. Deus é Deus, Jesus é Deus. Mas ele veio de forma humana. Mesmo assim, os que eram seus não o receberam. E se viesse como um anjo, como um espírito, não lhe fugir. Mas ele teve que obedecer os critérios de como um homem entra na terra. Através da barriga de alguém. Então Deus fez o quê? Se esvaziou. Oh, glória a Deus. Deus se esvaziou de si mesmo. Um pai de amor, que amou seu filho com muito amor. Um pai que é riquíssimo em misericórdia, que só misericórdia a cada manhã, que amou seu filho com muito amor, mesmo quando ainda estava morto em seus delitos. Mesmo quando ainda estava aí na prostituição, no adultério, na fornicação, estava aí na gatunice, no assassinato, na corrupção, na inveja, no ódio, no rancor, Deus lhe amou e continua a amar. Deus falou, eu tenho que fazer algo sobre a menina dos meus olhos. A cereja no bolo. Quer dizer, nós somos a primícia da sua criação. Deus nos fez primícia da sua criação.
Estávamos nele, antes da fundação do mundo. Oh, glória a Deus. E Deus, na sua graça, disse, não, eu amo o seu amor e não deixei de amar esta criatura. Tenho que manifestar o meu amor. Como manifestar o amor? Através de um homem. Vou entrar na terra como um homem. Oh, Shekebakuro, Shabara. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus, minha assistente, faz favor, dá só um lenço, yeah? Um lenço de bolso. A Bíblia diz que Deus não faz nada antes sem contar aos seus profetas. Então Deus falou isso a Isaías. Obrigado. Deus falou isso ao Isaías. Desculpa. Está quente por causa da luz. Essa luz que nós fizemos para... Mesmo com você, mas ela foca e fica quente. Desculpa. Deus falou a Isaías. Isaías, no seu capítulo 9, no seu verso que? 6. Olha, só esse capítulo e verso seria o suficiente para que as universidades de teologia, para que os meus irmãos, professores de teologia, aos péritos, pastores e algumas pessoas mais, deixassem de usar o termo trindade que foi inventado por Tertuliano. Eu disse que Jesus, que é Deus, não podia entrar na terra, voando dos céus, descendo dos céus e... Oh, meu irmão, se só quando Deus falou no Monte Sinai, o povo tremeu. Quando Adão pecou, Deus falou e Adão se escondeu porque tinha medo. Tinha vergonha, e o povo disse, não, Moisés fala você. Imagina Deus descendo para vir nos salvar assim. Oh, Deus, essa terra podia suportar. A Bíblia diz que no tribunal, no trono branco, a terra e o céu fugiram da presença de Deus. Deus na sua glória. Oh Deus, na sua glória essa terra não vai suportar. E toda vez que Deus se manifestou de forma gloriosa nessa terra, só por causa da sua glória, o que aconteceu? O que aconteceu no Monte Sinai? O que aconteceu quando ele falou com Elias? Você acha que Deus viesse assim, podia suportar a terra? Você acha que a terra podia suportar o Criador? Se ele viesse simplesmente assim? Por isso é que Filipenses diz que Deus esvaziou a si mesmo. Porque convinha que ele tinha baixado esse nível. Olha que dizem, vou ainda ler Hebreus, depois vou ler Isaías. Oh, glória a Deus. Hebreu 2. Diz assim, Hebreu 2,14. E visto como os filhos, que somos nós, participam da carne e do sangue, a vida do homem carnal está no sangue. Acabou o sangue, acabou a vida. Também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Deus. Jesus Cristo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deus pegou, através da cruz, pegou a cruz como se fosse... A cruz significa uma espada que Deus cravou na cabeça
de Satanás. Cravou na cabeça da morte, cravou na cabeça do inferno. A morte de Jesus foi a derrota de Satanás, do inferno e da morte. E a sua ressurreição foi a justificação, foi a nossa justificação. Ele diz que aniquilasse o império, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Hebreus 2,14. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quer dizer, se Jesus não viesse morrer, se Deus não manifestasse seu amor, nós estaremos sujeitos à escravidão. Ah, meu Deus, para toda a vida. Depois diz, porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fôssemos semelhantes, em tudo fosse semelhante aos irmãos. Deus tem que ser semelhante a nós. Deus tem que entrar da mesma forma que nós entramos. Como eu já falei, ok? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, que lemos de Hebreus 7:26. A quantidade de sumo sacerdote que tem que morrer. Sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo que somos nós. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, que somos nós. Glória a Deus. Então Jesus tem que participar. Olha Filipenses, o que Filipenses está a dizer aqui? Filipenses 2. Oh, glória a Deus, gosto de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, diz assim no verso 5. Aleluia. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sendo em forma de Deus, aleluia, não teve usurpação ser igual a Deus, porque ele tinha uma missão, uma função, um ofício, um trabalho que veio fazer. Deus teve uma função quando veio como Cristo. Então, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo. Só assim vai entender o Isaías. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens que já lemos no livro de Hebreus. Desculpa. E achando-se de forma de homem, não igual ao homem, forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte na cruz. Porque era necessário sangue. Era necessário um madeiro. Então me diz, meu irmão, por que existe trindade? Está na Bíblia? Não. Jesus é menor que Deus, Pai? Não. O Espírito Santo é menor que Jesus? Não. Lemos aí no 1 Pedro 1:10-12 que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É Deus. E para Jesus mostrar que é Deus, a Bíblia diz que no capítulo 1 de Gênesis, o Espírito Santo parava sobre as águas. E Deus, que é Jesus, veio nos mostrar isso quando estava na terra, andando sobre as águas. A religião é amiga de Satanás, Satanás é amiga da religião. A religião nos mentiu que tem 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho. Não, aquela parte na Bíblia não, aquela parte na Bíblia não está no original. São os ofícios de Deus. Deus, para nos salvar, Ele manifestou o seu amor, um Deus de amor.
manifestou a sua graça, manifestou a sua comunhão em nós. Para quê? Para voltar àquela comunhão que tinha antes da queda. Aquela comunhão que tinha, porque ele habitava em Adão. Quando Adão pecou, ele retirou o seu espírito de Adão. Então Deus queria voltar a esta comunhão, a este relacionamento. Não mais com o reino distante de nós, mas agora com o reino dentro de nós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz e alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito Santo em nós. O Emmanuel em nós, é Deus em nós e conosco. Oh, glória a Deus. Agora podemos ir em Isaías. Em Isaías, no seu capítulo 9, no seu verso 6, que é o checkmate. Como Deus não faz nada sem antes mostrar seus profetas, isso que os estudiosos da Bíblia sabem. A Bíblia diz assim, que Isaías, Deus lhe falou assim, olha, eu virei, mas para isso eu tenho que nascer. Tenho que nascer de uma mulher. Porque eu falei lá no jardim, através da semente de uma mulher, vou pisar tua cabeça. Oh, glória a Deus. Oh, Abraão, através da sua semente, as famílias serão benditas. Está falando aqui? Jesus. Porque um menino nos nasceu. Ninguém entra na terra mais velho. Ninguém nasce mais velho. E Deus é bom em seguir protocolo. Depois diz, um filho se nos deu, filho do homem. Filho do homem. Filho de Deus. O primeiro homem a nascer, não de carne, não dos homens de Deus, é o próprio Deus. E o principado está sobre os seus ombros, a autoridade do governo. Olha aqui, Eliezer está dizendo assim, o seu nome será... Oh, glória! Os teólogos, não sei se não andam a ler a Bíblia, alguns teólogos, alguns irmãos que dizem que não, há dois tronos, é para muita coisa que às vezes nem consegue explicar. Até estava vendo um debate e eu falei, meu Deus, alguém tem que ensinar, meu irmão, sobre isso. Tem que ensinar o Isaías 9, versículo 6. Vai dizer assim, um menino vos nasceu. Deus vai entrar como... Ele vai estar na barriga da Maria e vai nascer. E quando crescer, será um filho. Filho do homem. Como é chamado. Como é chamado o Deus que habita entre nós. Filho do homem. Aleluia. Sobre ele está o quê? O poder, o governo. Então, fala assim, embora ele vindo como bebê, depois crescer ser um homem, nesta terra, não vai deixar de ser maravilhoso conselheiro. Oh, glória! Deus forte. Pai da eternidade. Oh, o Deus Todo-Poderoso, afinal, é mesmo é Jesus. Estamos a falar filho, é mesmo afinal o Deus Pai Todo-Poderoso. É Jesus. Ele é maravilhoso conselheiro. Uma versão vem conselheiro maravilhoso, é tudo mesmo. Ele é
Deus forte, que é o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que apareceu no João. Que apareceu no João e diz: eu sou o Todo-Poderoso. É o mesmo Jesus que estava na terra, andar entre nós. É o mesmo Deus e a vida eterna. Depois diz: Pai da eternidade. Aquele Pai nosso que Jesus, por causa da humildade, ele estava falando na segunda, terceira pessoa. É o mesmo Jesus que estava ali. Por isso é que os judeus não acreditam. Os judeus falam assim: mas você tem 3 deuses. Não. Porque o primeiro mandamento de Israel é o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. E esse Deus é Jesus Cristo. Embora vindo como um homem, não deixou de ser o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por isso que eu disse no Hebreus 7:26, que aquelas qualidades da pessoa que tem que morrer tem que ser Deus, tem que ser a de Deus, porque o homem não tem a capacidade de morrer. Então, Jesus, Paulo disse, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Então, Deus amou. O Pai ama. E para manifestar esse amor, Ele mesmo manifesta através de quê? Dele mesmo vindo. Aniquilando a si mesmo. Se fazendo criança. Depois se fazendo jovem. Mas não deixou de ser quê? Deus. Por isso que Jesus falou sobre um tom de autoridade a Filipe. Oh, Filipe. Tanto tempo comigo aqui, não sabes quem é o Pai? Me vês a mim, está a ver o Pai. Eu estou nele, ele em mim. E temos a oração de Jesus no livro de João 17. Ele diz que nós somos um, assim como eu sou um contigo. Eu sou um. Como é que um vai ser trindade? Olha, vou contar uma história que Deus me revelou. Deus é o primeiro e o último, como está no livro de Isaías, e também está no livro de Apocalipse 2, quando Deus manda a carta nas igrejas, Jesus disse que eu sou o primeiro e o último, e Deus falou, manda o primeiro e o último. Mesmo que Jesus falou, antes de Abraão eu sou, e também falou no Moisés, eu sou. Só para falar, só para te mostrar mais coisas. Jesus falou que só a Deus merece adoração, e Jesus recebeu a adoração. Você lê aí, o leproso lhe deu a adoração, e muitas outras pessoas deram a adoração a Jesus, e ele aceitou a adoração. E Jesus perdoou pecados, só Deus pode perdoar. Jesus perdoou pecados, para mostrar que ele é Deus. E os judeus sabiam muito bem disso. Quando ele falou, sou filho de Deus, o judeu queria lhe matar, queria lhe apedrejar, porque estava falando que é igual a Deus. Os judeus sabiam disso, só mesmo nós é que não sabemos disso. Estamos aí com trindade e trindade. É só que a fora desse conhecimento que Jesus é Deus, nos impede de estarmos na plenitude do conhecimento de Deus, que traz alegria no Senhor. A Bíblia diz no livro de Efésios 4, que nós somos edificados na fé e no conhecimento de Cristo. Se nós não tivermos conhecimento de Cristo, quem Cristo é, nunca vamos ser edificados. Estamos a cortar a edificação. Então não há plenitude em nós. E o Efésios ainda disse, no seu capítulo 3, disse que conhecer o amor de Cristo, que tem todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude, de todo o poder. Por isso é que nós não estamos a agir. Por isso é que nós estamos fracos em poder. Por isso é que o mundo está a nos brincar. Porque a plenitude do conhecimento nos leva a ter poder. Quando nós conhecemos, nos dá poder. Quem tem conhecimento tem poder. Por isso que a igreja
Por isso que a Igreja Católica tem o poder que tem, porque ele tem um conhecimento, pegaram um conhecimento da Bíblia e guardaram com eles mesmos. E também o conhecimento eles dominam. Quem tem conhecimento domina. Quer dizer que Efésios 3, 18. Podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios. O entendimento, o conhecimento de Cristo, o entendimento de Cristo vai nos levar a ser cheio da plenitude de Deus. Sabe por quê? Jeremias 9 diz que o sábio não pode se alegrar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se alegra aqui em conhecer. Ele diz que isto alegra a Deus. E a alegria do Senhor é nossa quê? Neemias diz que a alegria do Senhor é nossa quê? A nossa força. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Porque nós temos que, como diz no livro de Efésios, no capítulo 4, até que chegamos, até que chegamos, está dizendo assim, ele fez um para quê? Apóstolos, profetas, deu 2 homens, ele fez um para profeta, vou lá no 10, ele deu 2 homens, vamos lá começar só no 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida perfeita da estatura de Cristo. Você só vai chegar na plenitude do conhecimento através do que? Da unidade da fé e da fé e ao conhecimento. E ao conhecimento de Jesus. O varão perfeito. Meu irmão. Oh Deus de paz, Deus de amor. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa que Deus me falou. Deus é o primeiro e o último. E não há outro além dele. Então Deus, na sua alegria, criou 24 anciões. Disse, eu sou ancião de dias, como diz no livro vamos lá ver, de Daniel. Porque a nossa maior base de fé aqui, da palavra, nossa maior fonte é que é Jesus Cristo. E a sua fonte é a palavra de Deus. O livro de Daniel diz, e continua, Daniel 7, 9, e continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente, e um rio de fogo manava saía diante dele. Estamos a falar aqui de Deus. Deus, como ancião de dias, uma pessoa eterna. E Deus também não está na eternidade. Deus está no espaço sideral. Deus não tem tempo, não tem... Deus é o único. Ele é que criou a eternidade. Ele é que criou o tempo. Deus não tem explicação. Na sua alegria, Deus criou 24 anciões. E João viu esses 24 anciões. Ele meteu 12 aqui, 12 aqui. E para sua proteção, e Deus precisa de proteção, mas só para
só para, como é que isso? Só para criar estética. Então os quatro animais, que têm 6 asas cada um, chamamos serafins. Depois vem os querubins, porque nem mesmo os querubins tinham totalmente acesso ao trono, nem todo anjo tem acesso ao trono. Aí é camadas. E quando Deus via Satanás a lutar, Deus falou, vi Satanás a ser expulso. Deus nem mexeu um dedo, foi Miguel que tirou Satanás. Nosso Deus, Jesus, não mexeu nem um dedo. Ele criou um conselho. 24 anciões que ajoelham e põem as suas coroas no chão e vão adorando. E eles dizem que ele pegam nos seus castiçais, está lá a oração do justo, que é o incenso. Quem faz isso é os 24 anciões. Derramam naquele trono de Deus. É uma coisa, só Deus sabe isso, porque ainda nem chegamos lá para ver. O próprio livro de Apocalipse não nos dá com muita clareza com relação a isso. Mas deixa eu te dizer que aquele é o conselho de Deus. É que muita gente diz que quando Deus fala assim, façamos uma nossa imagem e semelhança. Estava pensando que Deus estava falando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está errado. Aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é nada disso. Deus estava a falar porque para os 24 anciãos, estava a falar para quê? Deus é ancião de dias. É mais velho, é autoridade. Então eles têm os serafins aí. Tem os querubins aí. E tem quem? E tem os 24 anciões. E João, quando subiu lá, viu os 24 anciões. Viu que os 24 anciões é um ser parecido com ele. Tem a imagem do homem. Assim como o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Porque nós estivemos em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Adão ser criado, Adão estava em Cristo. Então quando Deus fala assim, façamos homem a nossa imagem e semelhança, quando Deus reúne o seu conselho, não está a falar, Deus está a reunir Pai, Filho, Espírito Santo. Não! Olha, o presidente da República é comandante em chefe, é chefe do governo e é chefe do Estado. Quando ele está a reunir, ele não reúne sozinho, como comandante em chefe não. Ele reúne com o conselho de ministros, o conselho de defesa, o conselho da República. Ele reúne com o conselho, que são as pessoas mais próximas dele. Quem está mais próximo do dono? 24 anciões, 4 criaturas. Então Deus fala assim, façamos uma nossa imagem e semelhança. O meu conselho será, deixa eu falar por si só. Deixa eu falar para os 24 anciões que carregam as gerações do justo. E nós entendemos que não. Os homens sem revelação entenderam que não. Que aí era Deus a falar por si mesmo, na terceira pessoa. Ô camarada, esquece isso. O que temos aqui na terra, a imitação está no céu. João Lourenço não reúne sozinho. Claro que não reúne sozinho, tem o seu conselho, as pessoas mais próximas dele. E hoje nós fizemos parte disso, porque nós estamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Temos acesso agora ao trono da graça. Temos acesso agora ao Santo dos Santos. Por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos fez assentar com Ele, porque nós viemos dele. Já não somos mais da natureza de Adão. Quando Jesus morre e vai, aí começa uma nova criatura, que somos nós. Não da natureza de Adão. Porque ele tinha que refazer o homem. O homem estava estragado. Então, Jesus veio como homem para refazer o homem. Deus desceu, se fez carne e habitou entre nós. Vimos no Isaías 9, verso 6, que embora ele vindo como criança e como filho mais velho, não deixa de ser quê? Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, não deixou de ser. Continua a ser Deus. E Deus é onipresente. Deus pode estar aqui comigo e pode estar ali com o meu colega que está do outro lado a ver o vídeo. Pode estar também com outro cara nos Estados Unidos.
Quem disse que Deus se limitava simplesmente no corpo no corpo de Jesus, naquela vez que ele vestiu do homem, de forma de homem? E nós estamos aqui a pensar que Jesus estava limitado. Estava limitado de quê? Como é que Jesus sabia os pensamentos dos fariseus? Ele é omnisciente, nada está escondido sobre os seus olhos. Como é que Jesus sabia se ele era homem? Ah, Jesus era 100% do homem, 100% de Deus. Quem disse? Quem te falou isso? Jesus era Deus. 100% do homem. O Pedro podia andar na água sem o Espírito Santo? Jesus veio da natureza de Adão? Jesus sabia. A Bíblia diz que muitas das vezes quando os fariseus falavam alguma coisa, Jesus sabia no seu coração. Eles pensavam, Jesus sabia o que eles estavam a pensar. Aquela omnisciência de Deus. A onipresença de Deus. A onipotência de Deus. Ele tinha que morrer. Porque o homem perdeu a honra e a glória. Quando Deus morre e ressuscita e dá de volta o espírito dele no homem. O homem volta de novo o quê? Ter a honra e a glória que tinha antes da queda. Mas agora deixa eu te dizer que Deus é maravilhoso. Deus não fez mais um homem igual ao do Adão. Não. Adão era alma vivificante. Jesus era espírito. Adão era alma vivente. Jesus agora é espírito vivificante. É o Senhor. Material do céu. Jesus nos recriou. Não na natureza mais de Adão depois da queda, antes da queda, não. Mas na natureza de Adão antes da criação. Como assim? Sim! Antes da criação. Efésios 1 diz que bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugares celestiais, como também antes nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e impreensíveis diante dele em amor. Antes da criação. Nova criatura, novo protótipo de homem. Antes da criação. O novo homem que habita em você. Efésios 3. Efésios 3:16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos consideramos que sejamos colaboradores do poder do Espírito Santo no nosso homem interior. Há um homem interior renovado dentro de nós, que é renovado em Cristo Jesus. É para isso que Jesus veio, como Deus. Porque se nós vermos, lemos o livro de Hebreus 7:26, vamos ver que o homem não tinha capacidade de morrer por ele mesmo. Por isso é que Deus veio de forma de homem para morrer por nós. Mas estava a dizer para nós que não. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ora, só forma de manifestação. Ele se manifesta como Pai. É Pai de tudo. Pai dos Espíritos. Deus é Espírito. Jesus falou, a própria coisa que fala quando é espírito e vida. Porque a alma vivificante gera vida. Por isso é que hoje eu disse aquele, quem crê em mim, fará obras maiores que estas. Estas pessoas que nos seguiram, farão o quê? Expulsarão demônios, farão novas línguas, que é a língua do reino. Ressuscitarão mortos. Nós temos a capacidade de gerar vida, porque nós somos também que espírito vivificante. Entendeu, meu irmão? Nós somos espírito vivificante. Nós geramos vida. Nós somos um novo tipo protótipo de homem, que nunca existiu. Nem antes da queda existiu esse protótipo de homem. Está entendendo, meu irmão? Não somos na natureza de Adão, somos na natureza de quê? De Jesus antes da criação. Por isso é que 1 João 4,17 diz assim: assim como Ele e nós somos nessa terra. Assim como Ele, nós somos nessa terra. Nos céus, todo mundo adora Jesus.
Todo mundo se posta para Jesus porque Ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há outro Deus. Você não vai encontrar três tronos, 2 tronos, não. No trono tem lá o cordeiro. Não, aquilo é manifestação. Aquilo é manifestação para te fazer entender. Ele diz que Ele subiu acima de tudo e fez sentar à destra da sua majestade. Todo nome que se nomeia na terra e nos céus, quer dizer, está acima de tudo. Quem está acima de tudo é só Deus. E Jesus é Deus, está acima de tudo. Esse Deus que vai morrer por nós é que está acima de tudo. Meu irmão. Oh, glória a Deus. Trindade não existe. Trindade veio aí de triade. O próprio Tertuliano depois foi chamado de herege. Ele lá e a sua escola de teologia. Fez tanta alteração, alguns versos. Teve a capacidade de produzir um livro em latim. Mas teve muitos erros. Um dos erros que ele cometeu foi esse, essa trindade. A Bíblia nos fala de divindade. Oh, glória a Deus. E hoje nós somos fruto deste erro. E por nós cometer esse erro, a plenitude de Deus em nós não está completa. Não fluímos no poder. Porque você não pode, fluir no poder daquilo que você não conhece. Não pode. A trindade, meu irmão, é mentira da religião. Por isso é que tem muitos panos ali, muitos desenhos. Deus no trono, filho no colo, pomba no céu da cabeça. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30. Mas todo homem se arrependa de ver Jesus como pequeno, de ver Deus como três. Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor é um único Deus. Falou-se lá nos Deuteronômio, nos Êxodo, e veio-se falar em Marcos. Ouve, ó Israel, o Senhor é um único. Qual é o primeiro mandamento? Ouve, ó Israel, o Senhor é um único Deus. Mas você não. Também só ouviu trindade. Trindade também é. Jeremias disse, Jeremias 10:10, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor teme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Entendeu? Por isso que ele teve que se esvaziar de si mesmo. Ele é a imagem expressa de Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se Jesus está falando, eu e o Pai somos um, você está falando que isso aqui é trindade. Não, o Espírito Santo é Deus menor. Quem disse? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o Emanuel. É o Deus habitando em nós e sobre nós. É Jesus em nós e sobre nós. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais, mas Cristo vive agora em mim. Quem vive em mim? É o Espírito Santo. Deus é que? Deus é Espírito. O Espírito de Deus habita em mim agora. Agora, como Cristo é, nós somos nessa terra. Agora, eu sou Cristo andando na terra. Cristo está dentro de mim. Onde eu vou, Cristo vai comigo. Agora, o que eu falo, Cristo fala comigo. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo.
1 João 4,17. Assim como ele é agora, nós somos nessa terra. Nós somos aquele agora que levamos a reconciliação dos nossos irmãos. Por isso temos que proclamar o Evangelho, porque é o único poder para salvar o outro. Quando nós temos a glória de Cristo, mas Deus não partilha sua glória com ninguém. Aquilo é no Antigo Testamento. Está falando dos deuses. Deus sempre encheu o homem de honra e de glória. Salmos 8, como vimos, Salmos 8, 4 e 5. E no livro de João 17, Jesus restitui a glória que nós perdemos depois da queda de Adão. Diz, a glória que eu tinha desde o princípio, eu lhes dou. Nós somos um novo tipo de homem, porque Jesus é Deus e morreu por nós. Por isso é que Paulo disse que tinha que se iluminar os nossos olhos. Deixa eu mesmo ler, porque nós temos que ser iluminados nossos olhos para saber aquilo que nós temos. Por isso que a igreja está fraca. A igreja adora alguém que não sabe, adora um Deus que nem conhece. E aceitamos a Trindade como se fosse algo normal. A Trindade é uma mentira da religião. Deus não é triuno. Deus é uno. É o único. Por isso é que Paulo diz assim. Paulo diz assim, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos disso. Tendo iluminado os olhos dos nossos corações, do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que em nós. Nós somos colaboradores do poder de Deus em nós, como lemos no mesmo livro, capítulo 3. Então, como é que eu me fico nesse poder se nós não temos a revelação da riqueza de Deus? Não conhecemos esse Deus? Estamos a baixar esse Deus? Estamos a desvalorizar esse Deus? O Evangelho de Deus, nossa razão é só em palavra, mas é em poder. Mas não vais poder ter poder desse Evangelho quando você não tiver a plenitude do conhecimento de Deus. A plenitude gera, o conhecimento gera plenitude. Plenitude é poder. E quando você reconhecer, pedir perdão por essa heresia que você estava toda hora a contar, porque Trindade é Trindade, e dizer que Deus é o único Deus. Embora ele sendo criança, sendo bebê, mas ele não deixou de ser quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não deixou de ser. Continua a ser. Por isso que ele aceitou a adoração, perdoou pecados, sabia o que nós pensávamos, conseguia ver. Por quê? Porque era o Espírito Santo, era o Espírito de Deus, era Deus andando na terra. Então, o ancião de dias, quando errou no conselho, diz: façamos uma nossa imagem e semelhança. Está a pensar que Deus está falando que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é o conselho dele, é os anciões que estão com ele, é os serafins, é os anciões que estão junto no conselho dele. Deus, no seu conselho, diz: a quem enviaremos? Oh! Meu Deus! Por isso é que todos os dias eu oro para que Deus me dê um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nós estamos a investir tempo nesse tema, porque quando nós desbloquear, tirar esse preconceito de trindade, que anda nos pregar aí nos cursos de teologia, nas escolas, estudar, não sei o quê, tudo ensinamento de doutrina de homens e de demônios, da religião e de Satanás. Quando nós vemos Jesus com a glória e com o poder que temos, quando nós orarmos ao Pai em nome de Jesus, porque ao Pai nós oramos em nome de Jesus, e com o Espírito Santo nós oramos juntamente com o Espírito Santo, este nome vai responder porque você no teu íntimo valoriza. E Deus no coração. A Bíblia diz que Deus
Deus está por aqueles que adoram que é Espírito em verdade. Em verdade. Lemos no quê? Lemos no Jeremias. Esta é a verdade do Deus de verdade. Jeremias 10:10. É verdade. Espírito, Deus está por aqueles que adoram a Deus em Espírito em verdade. Como é que Deus vai se manifestar se você não adora a Deus em Espírito em verdade? Você não sabe a verdade. Te mentiram aí, Trindade. E aceitamos essa mentira. Porque vem de pessoas conceituadas, vem de pessoas que têm credibilidade para nós, mas sem revelação. E se vê assim um jovem como eu falar, isso que essa semana tem? Tem curso de teologia. Oh, Pedro era líder da igreja, tinha curso de teologia, só tinha Espírito Santo, era pescador. Mas vê, a primeira pregação dele, o que fez? O quê? Fez se converter o quê? 3.000 pessoas, 3.000 almas. Deus estava preocupado com o curso de teologia dele? Agora hoje para ser pastor tem que ser curso de teologia. Não tem revelação, não tem estrutura, curso de teologia. Para aprender lá que é muitas vezes aprender é baboseira. Aprendemos coisas que não tem nada a ver. Poder que é bom, palavra que é bom, conhecimento que é bom, revelação que é bom, não temos. Temos igrejas fracas. O único poder que nós temos é que é oração em língua e cair no poder de Deus. Aleijado está sempre na igreja, sempre aleijado. Pobre está sempre na igreja, sempre pobre. Ah, não falava que você vem na igreja para ficar rico. Jesus era rico, por que ele não fica rico? Se você lhe ensinar os princípios através da palavra, ele vai ficar rico. Ele vai ser abençoado. Ele ensina. Conhecimento é poder. Mas como é que vai lhe ensinar? Como é que ele vai saber quem ele é em Cristo? O que ele possui em Cristo? Se você está a dizer que esse Cristo aqui não é nada, é só um Deus ali. O teu tudo, que opera tanto no crer como no efetuar, que é Jesus, você está a lhe desvalorizar, como é que ele vai agir na tua vida? Estamos a acreditar em realidade. Jesus é o único Deus e é a vida eterna. E Deus pegou aqueles que adoram que Deus é aqui, em espírito e em verdade. Se você não tivesse a verdade no teu coração, meu irmão, não vais agir na plenitude de Deus, porque o reino de Deus não é só palavras. O reino de Deus se resume em palavras e poder, e poder. E Paulo disse, olha, eu não falo só em palavras, não, eu faço demonstração de poder. É isso que Jesus quer que nós façamos. Influenciar a terra com o reino. Trazer o reino na terra. Olha, os magos também faziam milagre quando estavam aí com o faraó. Mas Deus fazia coisas mais extraordinárias que os magos. A coisa que você faz, bruxo também faz. Esse poder que você está a pensar que Deus tem. Deus tem muito acima. Deus tem poder extraordinário, está disponível. Deus já nos deu tudo isso para a vida e para a piedade. Mas nós sabemos por quê? Porque não temos conhecimento da plenitude de Deus para nós atingirmos. Para que o Espírito Santo flua em nós, o Espírito de Cristo flua em nós. Sombra de pedra curava a pessoa. O Deus que curava a pessoa com sombra de pedra já mudou? Não, porque você não valoriza esse homem. Antigamente eles não tinham livros, tantos livros como nós temos hoje. Mas hoje nós temos muita letra, tem pouco poder, porque cremos em coisa à toa. Não temos revelação. E Deus não está agindo. Como é que Deus vai agir se não temos conhecimento? E Davi falou assim, foi bom ser afligido. Meu irmão sabe que só o meu irmão é maior que todos os heróis da fé? A Bíblia diz que Jesus, sua natureza é muito alta, Deus. A Bíblia diz que todo homem nascido de uma mulher, ninguém foi maior que João. Porque a lei, os profetas deram até João. Mas um pequeno no reino de Deus, um pequeno que é uma nova criatura, um pequeno que nasceu de Cristo, como diz o livro de 1 João 1:12. Como diz o livro de Romanos 10:9.
10. Como diz o livro de Efésios 2:10. Regrados em Cristo. Diz, este camarada, mesmo que for um pequeno, é maior que João. E fará obra maior que nós. Deus fará obra maior que eu fiz. E vou te dizer, as obras de Jesus, se fosse para contar, não tinha livro para fazer, para contar as obras dele. João disse isso. E nós estamos a agir como? Tanto poder que Deus nos deu disponível, não estamos a conseguir usar. Mas meus irmãos, a igreja primitiva usavam. Então, eu quero que você não seja preconceituoso. Analisa você. Você tens a tua Bíblia, eu dei versículos bíblicos aí. Lê, você analisa. Depois põe nos comentários ali e diz, não, meu irmão, estás errado. Há sim trindade, ou não há. Não, Jesus é o único Deus e a vida eterna. Eu não estou aqui para defender o Evangelho. Deus me falou proclamar o Evangelho do Reino. Porque eu sei que o Evangelho por si só fala. Ele é poder para mudar. Meu trabalho é proclamar. O resto é com o Espírito Santo. Ele é que convence os corações dos pais e dos filhos. Ele é que ensina. Ele diz que quem tem ouvido ouça com o Espírito que diz às igrejas. Ele fala através de nós. Vamos falar. Para terminar. 1 João 5:20. Eu disse que Deus procura aqueles que adoram Deus Espírito em verdade. Vai saber por quê. Quero ler também, antes de ler o último capítulo, o último livro, quero voltar a ler Jeremias. Eu disse que Deus está à procura. Jesus falou que Deus está à procura daqueles que adoram Deus Espírito em verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não souber a verdade, não tenho Jesus. Se eu não tenho Jesus, não tenho verdade. Então, por isso que muitos não estão conseguindo atingir níveis. São pastor, mas não tem verdade, porque não tem Jesus. Tem conhecimento só de Jesus, mas não tem Jesus dentro dele. Então, se não tem Jesus dentro dele, Deus não pode agir. Se ele, assim como ele é, Jesus é, assim como Jesus é nessa terra, ele é, e ele não tem esse Jesus, como é que ele vai agir? Se o poder vem dele, de Jesus. Então, Jeremias 10 diz assim, mas o Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade que te libertará. Quem é a verdade? Se pode o Filho vos libertar, também será livre. Mas está falando aqui, mas o Senhor Deus é a verdade. Para te dizer que aquela é a verdade que estava te libertará é Jesus Cristo, que é Deus, que é o Senhor Deus. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Vimos aí, Deus é Deus que? Deus forte e Pai eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Eles não vão suportar mesmo. Esta palavra basta. Jeremias 10:10. Depois o meu irmão lê aí, medita nela, vai ver, porque vai sair uma revelação ali. Agora, para fecharmos. Vamos desculpar, mas já tínhamos que investir tempo nisto. Oh Deus, já temos 1h40. Aleluia, glória a Deus, mas é para a glória de Deus. Eu sei que essa pregação vai rolar a terra. Porque nós temos que desmistificar, temos que tirar essa ideia de trindade, essa ideia de Satanás. Essa ideia porque não. Deus é triuno. Uma ideia de um camarada trouxeram na Bíblia, que nem está na Bíblia porque não é trindade. É um camarada. Dos camaradas. Só para rir um bocadinho, está muito sério. Olha, ai Jesus, a palavra é tão doce. 1 João 5:20. Oh, glória a Deus. Eu vou ler em 3 versões. Vou ler. Ah, glória a Deus. Eu vou ler na King James primeiro, depois vou ler na NTLH, depois vou ler na ASEF. 1 João 5:20. Diz assim a palavra do Senhor.
Da mesma forma, temos o pleno conhecimento. Está vendo o que estou dizendo? Pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Deus procura as pessoas que adoram Espírito em verdade. Se não saber a verdade, não vai conseguir adorar Deus em Espírito em verdade. E nós, dando continuidade, e nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro. Será que você está em Cristo? Cristo está em você? Será que Cristo é a pessoa? Ah, glória a Deus. Estamos vivendo naquele que é verdadeiro. Olha aqui em James. 1 João 5:20. Naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. E ele chama uma atenção aqui, diz: filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Acautelai-vos. Porque este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Vou ler agora na TLH. Oh Deus de paz, de glória. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos conhecermos o verdadeiro Deus. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Agora vou ler a nossa versão aqui, Habitué. A nossa versão Habitué. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero fazer uma oração com meu irmão. Lendo o versículo do Apocalipse 3, 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, vestes brancas para que te vistas, e não só apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os olhos de colírio para que vejas. Mas lembrando que aqui é no fim. Unjas, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Para que veja essa verdade. Para que veja essa verdade. E quero ler também para ti. Aqui em James, no livro de Efésios 1. King James. Diz assim: esta é minha oração. Esta é minha oração para você. Porque já terminamos. O 1 João 5:20 terminou, fechou. Se através desse verso você não acredita mais que não existe trindade, que Jesus Cristo é o único Deus, é a vida eterna, que o Deus se fez carne, habitou entre nós e está lá na eternidade, sentado no trono de novo, e agora habita em nós. Seu Espírito, Deus, seu Espírito vai habitar em nós, distribui seu Espírito em nós. Já não tenho nada que te prova. Estou a dizer isso, estou a orar para você nesta oração. Deus, em nome de Jesus, eu vou ler o versículo Efésios 1:15 a 19.
Diz assim, como uma oração para o meu irmão. Por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não sei se dá graças a vós, recomendo-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele nos fez, quais são a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a incorruptível grandeza do seu poder para conosco, nós que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Meu Pai, obrigado pelo momento que passamos neste lugar. E creio que o meu irmão ouviu. E creio que todo aquele preconceito o Senhor retirou. E que Deus seja digno de abençoar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.